Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma fascinante jornada pela espiritualidade, conhecendo mais sobre o espírito André Luiz, sua obra A Vida no Mundo Espiritual e a importante ligação com o médium Chico Xavier. Mas quem foi André Luiz? No plano físico, ele foi um médico que viveu na Terra e, após sua morte, passou a transmitir suas experiências e conhecimentos através de Chico Xavier. Sua obra mais famosa, A Vida no Mundo Espiritual, é uma série de livros que começa com o clássico Nosso Lar. Esse livro revela as primeiras experiências no plano espiritual, a reavaliação de sua vida terrena e o aprendizado sobre as leis divinas que regem a vida após a morte. A série inclui títulos como Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, entre outros. Cada livro traz lições valiosas sobre a evolução espiritual e o trabalho incessante que ocorre no além. O que torna esses relatos tão especiais é a profundidade das informações neles contidas. Por meio de Chico Xavier, André Luiz nos apresenta uma visão detalhada do que acontece após a morte física, descrevendo ambientes, instituições e as diferentes atividades espirituais que continuam no plano superior. Essa série de livros trouxe grande conforto e esclarecimento para milhares de pessoas, abrindo os olhos para a realidade da vida imortal. A ligação entre André Luiz e Chico Xavier é um dos exemplos mais impressionantes da mediunidade de Chico. Chico Xavier, um dos maiores médiuns de todos os tempos, foi o instrumento que permitiu que as mensagens de André Luiz chegassem até nós. Através de sua mediunidade, Chico transmitiu com fidelidade as experiências e os ensinamentos do espírito André Luiz, ajudando a ampliar nossa compreensão sobre o espiritismo e a vida espiritual. A parceria entre André Luiz e Chico Xavier resultou em uma das contribuições mais ricas para a literatura espírita, com livros que continuam a inspirar, educar e consolar leitores ao redor do mundo. Cada obra é um convite ao autoconhecimento, ao entendimento das leis universais e à prática do amor e da caridade, que são os pilares da evolução espiritual. A Vida no Mundo Espiritual é uma leitura que transforma, oferecendo uma nova perspectiva sobre a vida e o que nos espera após nossa vida terrena. Conheça agora os 13 livros que compõem esta obra primordial da literatura espírita. Nosso Lar. Após uma doença, o médico André Luiz desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. Pouco tempo depois, é levado à colônia espiritual Nosso Lar, um lugar que nunca imaginou existir e que, ao mesmo tempo, é tão semelhante à Terra. É nesta região de cura, aprendizado e constante trânsito que André Luiz passa a entender que existe uma realidade à nossa espera após a morte, uma nova forma de viver que representa apenas o início da jornada. No primeiro livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz transmite suas observações e descobertas sobre a região espiritual, repleta de intensas atividades, em que se localiza como modelar organização a colônia Nosso Lar, onde espíritos procedentes do plano terrestre passam por recuperação e educação espiritual antes de continuar seus caminhos. A narrativa vibrante, psicografada por Francisco Cândido Xavier no ano de 1944, é a preferida de milhares de leitores espíritas, tendo sido adaptada para o cinema em 2010. Os Mensageiros. No segundo livro da coleção, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo
rumo à construção do bem. Apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, os 51 capítulos, psicografados por Francisco Cândido Xavier, neste segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho, aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Missionários da Luz. Com psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem Missionários da Luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, a participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre os planos terrestre e espiritual. Terceiro volume da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz, ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho, por meio da renovação incessante da vida pela reencarnação. Obreiros da Vida Eterna. A partir da premissa de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir, o espírito André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição para o plano superior de espíritos dedicados ao bem. É nesta nova realidade que os seres desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípios da doutrina espírita, Obreiros da Vida Eterna mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. No mundo maior. Testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, o espírito André Luiz aborda os motivos de desequilíbrio mental e as consequências a que podem ser submetidos os irmãos imersos na loucura. Suicídio, aborto, epilepsia, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose são alguns dos temas analisados sob a luz da psiquiatria e da doutrina espírita, destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados. Apresentando tratamentos da alma e informações sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico, o autor espiritual busca estudar a complexidade da mente humana e suas inclinações, sejam elas felizes ou infelizes. Libertação. Em Libertação, o espírito André Luiz apresenta a realidade do ambiente de sombras e trevas onde se encontra Gregório, espírito perturbado que, líder de um grupo obsessor, age sobre Margarida, moça que foi sua contemporânea na existência terrena. A emocionante narrativa, que conta com psicografia de Francisco Cândido Xavier, mostra a ação dos irmãos obsessores e a posterior intervenção benéfica dos amigos do alto sobre os homens encarnados em busca da conversão ao bem. Por meio do relato da missão de resgate guiada por seres superiores, o autor espiritual expõe provas da misericórdia divina e do amor verdadeiro, que permite novas oportunidades de libertação e crescimento moral a partir do estudo, do perdão e do trabalho. Entre a terra e o céu, já diz o Espírito Emmanuel na apresentação desta obra.
Em quase todas as páginas deste livro, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo, para a aquisição de luz renovadora. A partir da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz nos conta a comovente história do trio formado por Zulmira, Amaro e Odila, cujo relacionamento nos planos terrestre e espiritual influenciou profundamente a trajetória de diversos espíritos a eles relacionados, permeando em suas vidas desajustes familiares, ciúmes e lutas cotidianas. Apresentando diversas encarnações, o autor espiritual surpreende o leitor com conhecimentos e emoções. Preocupa-se em contribuir para o aprimoramento íntimo de cada ser que habita a realidade física, uma vez que considera verdadeira a premissa de que a lei é viva e a justiça não falha. Recomenda que devemos esquecer o mal para sempre e semear o bem cada dia. Nos domínios da mediunidade. Em uma nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual Nosso Lar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superior e terrestre e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a importância do intercâmbio entre os dois mundos. Partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, o autor espiritual analisa diversas formas de contato entre encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, clareaudiência, desdobramento, mediunidade de efeitos físicos, entre outros. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. Esta esclarecedora obra é indispensável para quem busca estudar a mediunidade com seriedade. Ação e reação. Durante 3 anos, o espírito André Luiz permaneceu na Mansão Paz, instituição sob jurisdição da colônia Nosso Lar, que atende espíritos sofredores de regiões próximas à Terra. Acompanhado do amigo Hilário, o autor espiritual conhece diversos casos relacionados à lei de causa e efeito, que confirmam como a atual existência terrena do ser é vinculada à vida passada, assim como as ações do hoje condicionarão a realidade futura. Com psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação. Descreve regiões inferiores da esfera espiritual e o sofrimento que atinge uma consciência culpada após a morte do corpo físico, além de apresentar orientações sobre o débito aliviado, os preparativos para a reencarnação, os resgates coletivos e o valor benéfico da oração. Evolução em 2 mundos. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Evolução em 2 mundos divide-se em 2 partes. A primeira relaciona as palavras do Cristo a conceitos como a existência do perispírito e corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano espiritual e mecanismos da mente, entre outros. Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto. Aliando conceitos científicos e evangélicos, o espírito André Luiz promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma nos 2 planos de nossa existência, o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam e desejam conhecer a doutrina espírita. Mecanismos da mediunidade. André Luiz alia ciência ao espiritismo para apresentar conceitos como energia, átomo, obsessão, hipnose, magnetismo, animismo e psicometria, entre outros, oferecendo aos médiuns e estudiosos da mediunidade diversos recursos para melhor compreensão de questões da física e da fisiologia que se relacionam ao tema.
Com psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o autor espiritual esclarece que, além de conhecimentos e estudos, é necessário ter disciplina e responsabilidade para praticar a mediunidade com Jesus e entrar em comunhão com o plano superior, buscando o aprimoramento do espírito sob as diretrizes do Evangelho do Cristo. Sexo e destino. No Rio de Janeiro de meados do século XX, a trajetória de duas famílias, Torres e Nogueira, se entrelaça em tramas repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, preenchendo existências de tragédia e favorecendo a concretização de obsessões doentias no espírito de jovens e adultos membros das famílias. Auxiliado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz apresenta o mais denso romance da coleção A Vida no Mundo Espiritual, intercalando reflexões sobre amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, com respostas sobre o relacionamento sexual humano e a consequência das condutas e experiências sexuais do presente em vidas futuras, sujeitas às leis de causa e efeito que podem delinear todo o destino do ser. E a vida continua. No 13º volume da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz apresenta as histórias de Ernesto e Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco. Ele, um livre pensador maduro, ela, uma jovem e fervorosa esposa católica. Logo, ambos descobrirão que a enfermidade que compartilham é apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança e fé, rumo ao progresso e à realização espiritual. Trata-se de um livro que apresenta o retrato da criatura ao desencarnar e mostra como a vivência dos habitantes do plano espiritual está relacionada com sua condição mental, além de ensinar a importância da prática da reforma íntima, na certeza de que a vida continua além da morte, permitindo que cada um de nós seja capaz de traçar novas diretrizes para sua própria conduta. Mais uma linda obra concebida com a ajuda do médium Francisco Cândido Xavier.